Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, nós escutamos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39. Diz o Evangelho: Jesus curou muitas pessoas atormentadas por várias doenças. Este Evangelho mostra um dia intenso da vida de Jesus. Nós encontramos aqui um Jesus que cura, um Jesus que serve, um Jesus que reza e parte em missão. Ao longo da sua atividade missionária, Jesus cura a sogra de Pedro. E a primeira lição que podemos tirar: a cura gera serviço. Escutemos o Evangelho. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Então, meus irmãos, quem experimenta o cuidado de Deus é chamado a servir, não por obrigação, mas por gratidão. A sogra de Pedro experimentou a presença, experimentou a cura, por isso começou a servir como gratidão a Jesus. Diz o Evangelho: ao entardecer, a cidade inteira se reúne à porta e Jesus cura muitos. Então nós encontramos aqui um Deus que acolhe todos. Pedro, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 a 38, diz-nos o seguinte: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus acolhe todos. Deus não fecha as portas. Deus abre para acolher quem se aproxima dele. Diz o Evangelho: ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demônios. Então nós encontramos aqui um Deus curador. E Jesus tem autoridade sobre o mal. Diz o Evangelho: mas não deixava que os demônios falassem. A autoridade de Jesus sobre o mal, a autoridade de Jesus sobre o demônio. E às vezes a nossa pouca fé em acreditar em Deus. Jesus nos ensina que o mal não tem a última palavra. Em Cristo há libertação, em Cristo há cura. E nós encontramos, meus irmãos, a autoridade de Jesus sobre o mal. Por fim, afirma o Evangelho: de madrugada, Jesus foi a um lugar deserto e ali rezava. Nós encontramos um Deus que reza. Então Jesus nos ensina que sem a oração, até o bem pode nos escutar. Sem a oração, sem a intimidade com Deus, até o bem pode nos escutar. Porque fazer o bem cansa. Por isso que nós precisamos desta intimidade com Deus, de estar a sós com Deus. Porque fazer o bem cansa. Às vezes escolhemos a ingratidão. E a ingratidão cansa. E nós encontramos nesta palavra de Deus alguém que se retirava para rezar, para encher de força, de energia. E diz o Evangelho que a intimidade com Deus renova as forças. A intimidade com Deus aponta a direção. E nós encontramos neste Evangelho um Deus que sabe dizer não.
Diz o Evangelho. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Todos procuravam Jesus e ele respondeu-lhes: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim. E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então, Jesus nos ensina que o não educa. Dizer não educa. E a grande lição que podemos tirar deste texto, desta atitude de Jesus, as pessoas queriam que ele ficasse, mas Jesus decidiu ir embora a outros lugares. Dizer não em certas demandas também é necessário. Educa, forma e liberta. Portanto, meus irmãos, em Jesus encontramos um equilíbrio entre a oração, missão, ação e fidelidade. Que Deus nos dê este equilíbrio nas nossas atividades. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.